A Camila sumiu, voltou. É. Então tá gravando já. Então agora fica a palavra com a Vânia. Então, boa tarde, meninas, e bom dia e boa noite, né, para quem vai ver depois. Então, eu mudei de tema recentemente para o empoderamento, e na verdade agora eu vou estudar o empoderamento feminino a partir do YouTube. A Vanessa faz parte da pesquisa, tem algumas outras estudantes também, e a ideia é partir de uma premissa seguinte: se uma mulher, uma menina qualquer, ouvisse essa palavra empoderamento, ficasse curiosa e começasse a pesquisar no YouTube o que é empoderamento, o que ela encontraria? Então, a nossa contribuição hoje também vai aparecer nessas pesquisas futuras, né? Assim, em primeiro lugar, a palavra empoderamento. Eu não sei, eu preciso me apresentar ou vai ter a... Acho que é bom, né? Tá. Então, meu nome é Vânia. Meu nome é Vânia Sandeleia. Eu sou cientista política. E eu estudo, sempre estudei, além de ciência política e relações internacionais, sempre estudei também gênero, sexualidades, né? Que agora a gente fala sempre no plural, feminismos, a questão da mulher, assim, sempre me interessei por isso. E agora eu entendo que esse tema do empoderamento, ele ajuda a conectar estudos de ciência política com estudos de feminismos. Então, o que é empoderamento? A palavra significa dar poder. Então, parte do princípio de que existe alguém ou algo, né, ou uma instituição que ajuda a dar poder e existe alguém que aumenta o seu poder ou descobre que tem poder a partir desse processo. Então, eu atualmente penso o empoderamento muito a partir desse livrinho aqui. Ele é pequeno, mas ele é bem interessante, que é da Joyce Bert, dá para pôr na descrição depois, que é o que é empoderamento. É da coleção Feminismos Plurais. Então, nesse livro, ela mostra que o empoderamento ele tem 4 dimensões. Vou falar rapidamente e depois a gente vai discutindo. Então, assim, tem uma dimensão que é cognitiva, que é você perceber a realidade de um modo crítico. Então, você conseguir entender quem você é, onde você está, com quem você está se relacionando, que tipo de realidade te cerca, que tipo de relações você está envolvida. Então, a dimensão cognitiva. Tem uma dimensão que é psicológica, e a maioria dos vídeos que a gente encontra na internet sobre empoderamento, as falas sobre empoderamento, elas tratam só dessa dimensão psicológica, que é a questão da autoestima, da autoaceitação. Logo no início, a Yara estava falando do cabelo, né? Do alisamento. Então, assim, por exemplo, as feministas negras, um dos processos fundamentais de empoderamento foi a coisa da transição capilar, da aceitação do cabelo como uma característica que é da pessoa e de conseguir desenvolver uma autoestima que integra suas características, as que você quer, como você quer. Então, assim, a maioria dos vídeos que a gente encontrar no YouTube sobre empoderamento, eles vão estar falando dessa dimensão psicológica, que é você ter autoestima, autoconfiança, que é desenvolver autonomia. Além dessa dimensão cognitiva, primeira, que é de entender a realidade, da dimensão psicológica, que é desenvolver a autoestima, tem uma dimensão que é política, que é você entender as relações de poder nas quais você está inserida, né? Tanto assim em relação aos gêneros, né? Homens e mulheres, mulheres e mulheres, familiares de geração, como da sociedade como um todo, assim. É você conseguir entender quem é você, né? Como você se relaciona, quanto poder você consegue exercer nas suas relações, quanto de autonomia você consegue ter na forma como você se relaciona com você mesma, com as outras pessoas, como você se posiciona no mundo. E tem uma dimensão que é econômica, porque, enfim, vivemos em um mundo capitalista, e se você não tem autonomia financeira, dificilmente você vai conseguir desenvolver outros processos de autonomia. Então, o empoderamento ele tem essas 4 dimensões. Como
como que essa questão do empoderamento se relaciona com os feminismos, né? No plural também. Compreender a realidade, compreender as relações de poder, compreender qual é a posição da mulher no mundo hoje, foi basicamente a contribuição que o feminismo trouxe desde os primeiros estudos, mas desde os primeiros movimentos também. Nesse livro aqui da Joyce Bert e também no outro da coleção sobre interseccionalidade, ela mostra que, principalmente essa questão do empoderamento, foi algo que o feminismo negro trouxe desde que começou a ter o embate entre uma visão de feminismo, que aí não é o meu lugar de fala, então eu vou falar mais rapidamente sobre isso. Tem o feminismo que a gente tomou contato primeiro, que é um feminismo branco, de classe média, que são assim, mulheres com conhecimento, que conseguiram estudar, com formação, e que foram percebendo o lugar da mulher na sociedade, as assimetrias, e lutando para mudar esse lugar. E aí você tem os feminismos, o feminismo negro, também é no plural, que são experiências diferentes, mulheres com experiências diferentes. Então, que desde o início trabalham numa lógica mais de empoderamento, que é de conseguir recuperar o poder que perdeu e conseguir reconstruir suas relações em outra base. Então, quando a gente fala feminismos no plural, é porque tem muitas vertentes, tem muitas formas de se pensar o feminismo, tem muitos movimentos diferentes, e a forma como se pensa o empoderamento, ela varia de acordo com o tipo de feminismo também, né? Então, você vai ter movimentos feministas que lutam por uma igualdade, você também vai ter feminismos radicais que dizem que as mulheres, na verdade, são superiores, né? E que lutam para provar isso, né? Que as mulheres são superiores aos homens, no caso, né? E você vai ter feminismos que brigam hoje, inclusive, para tirar essa categoria de mulher do centro, né, do debate. Então, para trabalhar numa lógica mais abrangente, assim, de sexualidades, né, de muitas formas de se expressar, que a identidade de mulher não é a principal, para você se organizar e lutar. Então, a relação entre os dois termos os dois movimentos é essa. Para você conseguir se tornar uma mulher empoderada, o feminismo contribui em muitos sentidos, que é mostrando, por exemplo, que existem padrões e regras que são impostos de fora e a gente, quando vai tentando se enquadrar, vai perdendo o próprio poder, porque sempre que você precisa gastar muito tempo para ser alguma coisa que você não é, por exemplo, vamos pegar a questão das dietas. Você tem que fazer dieta, você tem que ter um cabelo de um tipo específico, você tem que usar um tipo de maquiagem específico, você tem que se vestir de um modo específico. Todo esse tempo que a gente emprega tentando se adequar a alguma coisa que é diferente daquilo que a gente é, ao invés de trabalhar com autoaceitação e etc., é um tempo que a gente perde de correr atrás dos nossos sonhos, né? Então, o feminismo e a discussão do empoderamento, ela tem essa capacidade de fazer com que a gente reflita um pouco o quanto uma série de atividades extras e que a gente inclui na nossa vida, que em tese a gente não precisaria incluir, se a gente conseguisse ter mais autoconfiança, autoaceitação e etc. E a gente poderia usar esse tempo para fazer outra coisa, a gente gasta um tempo muito grande da nossa vida tentando se adequar a normas e padrões que são impostos de fora. Com isso, a gente perde o nosso poder. Então, essa discussão do empoderamento ela é interessante nesse sentido. Se a gente olha para a realidade e consegue entender de modo crítico, talvez a gente consiga usar o nosso poder para buscar aquilo que a gente realmente quer. Então, esse seria o pontapé inicial para a conversa. Então, a partir daqui fica aberto, né? Todo mundo pode falar. E queria mesmo que vocês contribuíssem. Pode perguntar, mas pode falar também, né? Falar da própria experiência, porque no feminismo tem uma importância muito grande o momento em que você percebe um conceito,
não academicamente, mas quando você olha para a sua vida e você pensa, pois é, isso faz sentido para mim. Realmente, assim, quando alguém conclui, por exemplo, acho que seria interessante para mim, acho que a minha vida seria melhor se eu reconhecesse mais o meu próprio poder e eu não precisasse tanto estar me adequando a normas que são externas. Por exemplo, isso, né? Assim, o conceito ele ganha vida quando você consegue entender ele na sua própria existência. Por isso que a gente chamou para um bate-papo. É isso, da minha parte, estamos abertas aí. Quem quer perguntar primeiro? Acho que daria para se apresentar, né? Hã? As pessoas poderiam se apresentar, né? Acho que sim, seria legal. Que faz sentido nesse tipo de conversa. Porque ele se interessa pelo tema também, né? Quem começa? Vamos lá, gente, para a posteridade. Fala, Começa você, Ana, Ana Paula. começa. Começo eu? Olha, esse tema me interessa por algumas razões. Isso que a Vânia acabou de falar é um negócio que me aconteceu, né? Com o tempo, eu fui me liberando de certas coisas que me ocupavam tempo, me ocupavam preocupação, eu achava que eu não estava adequada e eu precisava me adequar, como, por exemplo, né, sexualidade, alisar cabelo, pintar cabelo, ter o peso ideal, digamos, né, virar um cabide. Então, são coisas que eu tentava me conformar. Então, eu não chamava de feminismo isso, ou de uma questão feminista especificamente. Eu considerava como uma questão minha, né? de me apropriar daquilo que era importante para mim e isso se tornar a minha vida, né? Eu não tenho que me transformar para daí achar que eu estou adequada. Então, eu aceitar, né? Fazer o processo de aceitação. Então, isso é uma coisa que é um elemento que me interessa nessa discussão, o elemento da aceitação e o poder que a gente acaba assumindo ou tendo, né, a partir do momento que a gente se aceita. Pelo menos eu percebia isso na minha vivência. Quando eu via pessoas que estavam de bem consigo mesmo, eu percebi o quanto que aquilo dava chão para a pessoa, sabe? Estabilidade, força, né, nas coisas dela. E eu desejava aquilo e foi o que eu procurei fazer, busquei fazer. Então, esse é um elemento do tema que me interessa. E eu tenho algumas curiosidades que eu vou querer perguntar depois. Eu assisti até uma apresentação que eu não me lembro, não sei se foi uma das meninas aqui que estava lá no TCC, aquela escala. A Isadora. Foi a Isadora? Eu estava assistindo... Do feminismo e do antifeminismo. Isso. Então, foi isso. Eu assisti a apresentação dela e achei muito legal aquela escala dos níveis, né? Se você poderia dar uma nota, né, de 0 a 10, sei lá, dos tipos de feminismo. Achei aquilo muito interessante. E fico um pouco preocupada assim, se essa diversidade de modos de viver o feminismo, se isso é bom ou se é ruim, ou se não teria como ser diferente, se isso fortalece ou dispersa as conquistas, né, a possibilidade de ter as conquistas. É uma questão que fica na minha cabeça. Eu passo para o próximo. Eu elejo alguém. Vou eleger a Yara. Então, isso que a Vânia falou de você perder muito tempo tentando não sei quem é, nessa história da minha vida, né? Tentando me adequar a padrões vários. E eu não sei exatamente quando... Bom, eu sou biólogo, eu trabalho com conservação de onça, não trabalho nada na área de humanas, mas assim, e eu não sei exatamente quando que eu me percebi feminista. O que eu li sobre isso, eu li aquele livro recente da Manuela Dávila, sabe? Porque Lutamos, que é bem bacana, e acho que em algum ponto do livro ela pergunta, quanto você se percebeu? Eu falei, não sei se eu me percebi, porque eu acho que eu passei muito tempo assim nessa... Não preciso ser feminista. Não preciso ser feminista. Hoje eu acho que não tem como uma mulher não ser feminista. E aí,
acho que quando a gente pensou no grupo de começar a falar sobre isso, acho que saiu também aquela coisa que eu tenho horror de escutar. Eu não sou feminista, eu sou feminina. Que dá um desespero escutar isso. Porque já vem implícito nela que as feministas odeiam homens. E aí você vê... Um dia eu fiz pensei assim, tem aquela coisa, né, que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista e militar. Eu acho que é a mesma coisa, não basta você ser feminista, você ser antimachista, você tem que ser uma feminista militante, porque se me dá desespero ver homens machistas, me dá um desespero maior ainda ver mulheres machistas. Mulheres que acreditam mesmo que o lugar delas é de submissão, mulheres que acreditam mesmo que não tem que querer nada diferente do que o marido quer, mulheres que têm que pedir permissão para, por exemplo, mudar a cor do cabelo, se elas quiserem. E isso me dá um desespero. E o que eu acho legal da gente poder conversar sobre isso é que eu converso muito isso na ciência. A gente fala assim, que hoje a ciência está tão desacreditada, as pessoas acreditam no que lê no grupo de WhatsApp das tias, mas não acreditam no resultado de um paper. Por quê? Porque cientista, a gente fica falando entre a gente, você fica falando com seus pares, e o resto não sabe do que você está falando. Então, quando sai por exemplo, que cloroquina não tem efeito algum, não, mas nas tia do Zap fala que tem, aquele bronco que é presidente fala que tem, mas como assim? Então, eu acho que se a gente não começar a falar mais, conversar, vai continuar as pessoas achando que feminista odeia homem, que feminista vai fazer cocô no meio da rua pelada para chamar atenção, né? Tem essa visão, acho que a sociedade em geral tem essa visão estereotipada da feminista, né? É a mulher masculinizada que não depila, que não se arruma, que caga no meio da rua e que com qualquer manifestação mostra o peito, né? E o que odeia homem. Então eu acho que super importante. Eu conheço pouco sobre o feminismo. Acho que é o único livro a única coisa que eu realmente li foi esse Porque Lutamos. Então eu acho fascinante poder conhecer um pouco mais e ver como que a gente pode trabalhar junto. A gente conversou isso na última vez, estava eu, Ana e Kiara, de, puxa vida, ajudar a mulherada, ajudar de alguma forma. Uma vez, quando eu trabalhava no Parque das Aves, tinha muita gente evangélica ou de uma igreja que eu não sei o que era. E um dia uma mulher chegou e falou para mim, Yara, gente, se você quiser participar com a gente tem um grupo de mulheres que foram abusadas, né, passaram por relacionamento abusivo, ou foram estupradas, mulheres que sofreram violência, e a gente está com um grupo de apoio na igreja, se quiser ajudar. Eu falei, super quero, eu dou aula de dança circular, a gente pode começar a fazer umas danças, pode começar a ter umas conversas, umas rodas de conversa de empoderamento, e ela super retraiu, ela falou assim, não, a gente está orando com elas, né, para elas no Senhor conseguirem força, para aceitar, para passar por isso. Eu falei, nunca mais, claro, ela me convidou, eu não fui nenhuma vez, mas então essa era a noção dela de ajudar mulheres em situação de abuso qualquer. É rezar, pedir força, pedir assim, não tomar as rédeas da coisa e sair da relação abusiva e tomar a rédea do seu destino, sabe? Isso eu fiquei, nossa, muito incomodada. E acho que isso é o que mais acontece. Então, não sei, eu queria entender melhor. No livro da Manuela Dávila, ela fala os tipos de feministas. Eu estava tentando me encaixar que tipo de feminista que eu sou, mas eu não sei se eu preciso, se eu quero me encaixar. Né? Acho que essa é uma boa indicação para você, então, porque assim, digamos que aqui, nesse livro, você vai ter contato com o que é o feminismo mais radical do momento, assim, um feminismo anticapitalista, ecossocialista e etc. E aí você consegue se posicionar, né, a partir daqui. Porque não tem Não só sei se uma você conhece esse, o feminismo para os 99%. Eu quero ler isso. Porque, assim, você não é só feminista, você é feminista e eu sou profundamente ligada a causas sociais. Eu estou na área ambiental. Então, junta tudo, né? Você é uma pessoa com várias crenças e várias posições. E o feminismo é uma delas, né? Passa a bola aí. Quem que vai falar agora? Passa a bola para Kiara. A gente fica passando porque a gente conhece. É o clubinho. Pois é. Então, meu nome é Kiara Heck, eu sou psicóloga de formação e trabalho com as questões, as pautas, né? Já deixo bem abrangente da mulher, das mulheres, né? Até a gente tem que rever algumas terminologias, porque eu acredito que as terminologias são super importantes
quando elas são replicadoras de conceitos, né? Porque às vezes a gente permanece no mesmo porque não entende que aquela situação ela muda conforme a sua condição e o seu estado de mulher. Por isso que existem as mulheridades, que provavelmente a Vânia, de repente, depois pode fazer abordar essa questão, né? Os termos, né? Como sou mulher? Eu sou mulher, eu nasço mulher? Quais os tipos de mulheres diferentes entre a própria categoria de mulher que existe? Então, eu já trabalho com isso já faz muitos anos. Trabalhei com abrigamento de mulheres em situação de rua, trabalhei com mulheres com dependência química também, tráfico de pessoas, e hoje, especialmente, eu trabalho no CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Então, a gente trabalha bem específico com o recorte da violência. Então, esse assunto é o assunto da minha vida, é o assunto do meu trabalho, que a gente respira isso, né? Até a gente se reunir no sábado à tarde para discutir sobre isso aqui, né? Apesar de ter a carga de trabalho, mas eu sou mulher, então eu também preciso participar de redes de apoio para mulheres. Acho que isso que a Yara falou é muito importante também. Como ajudar outras mulheres, né? A gente vai ajudar outras mulheres na elaboração e na sustentação de redes de fortalecimento. É um dos nossos focos também de atendimento para as mulheres que estão em situação de violência. Porque uma das primeiras coisas, apesar de todas essas outras, que envolve muito a questão física, estar envolta num padrão social de pertencimento, que as mulheres sempre estiveram, estão rompendo com isso agora, estamos rompendo, estamos no processo, não dá para se excluir disso, porque aplica para a gente também, mas a gente precisa ter pontos de apoio, porque dentro do sistema machista, a fraternidade ela é muito ensinada, e a fraternidade seria o quê? A junção, a união de homens, irmãos. Então, é só a gente observar como os homens funcionam bem com isso, né? E nós, mulheres, não treinamos a chamada sororidade. Então, dentro do próprio conceito do machismo, a gente aprende a rivalizar entre mulheres. Porque aquela ali, não sei o quê, né? Aquela ali, é muito interessante, eu sempre uso um exemplo. Ver um grupo de mulheres na praia e um grupo de homens na praia. É só ter uma bola que eles viram amigos de infância. Até uma mulher se encorajar a conversar com a outra é um processo, porque a gente tem que romper com várias barreiras até você pensar, poxa, será que ela vai me receber bem? Será que a gente vai conseguir conversar? Como que a gente pode se acolher? Isso é o quê? Pura falta de treino. Então, a gente se apoiando, se colocando à disposição da outra, sendo o ponto da outra, nem que seja o ponto de negação, mas ser um ponto de equilíbrio da outra também, isso é muito interessante. E eu acho que essas conversas, falar sobre o que tange o feminino, né? A Vânia trouxe hoje empoderamento, mas se a gente falar sobre tudo o que engloba a questão das mulheres, a gente está prevenindo violência. Então, é assim que a gente tem trabalhado. Falou de mulher, opa, então vamos falar, porque aqui a gente já está diminuindo com que haja violências, porque são várias violências também. Se a gente for ver, né, Vânia, não é só o feminismo que é plural, é tudo muito plural, porque a gente tem as características individuais de cada pessoa, de cada formação de sujeito nessa sociedade, e a gente precisa discutir tudo de uma maneira coletiva. Então, eu acredito muito no processo coletivo, por isso que eu estou aqui com vocês. E mesmo sendo o meu ganha-pão, porque é um trabalho, a gente também precisa levar isso para um estilo de vida, quase uma filosofia de vida, para a gente conseguir conviver uma com a outra. E todos os dias, é um processo que a gente precisa exercitar todos os dias. Porque como a gente está envolvida, está embaixo desse guarda-chuva do machismo, do patriarcado, você romper com isso é muito delicado, é muito difícil. É o mesmo que uma proposta de viver uma vida 100% socialista dentro do capitalismo. A gente acaba não conseguindo, e quando você vê, você está nas armadilhas do próprio machismo e do patriarcado. Então, é um exercício que às vezes a gente tem que se olhar no espelho e falar, peraí, esse pensamento aqui não está condizente com aquilo que eu estou acreditando, não está condizente com aquilo que a outra
precisa, necessita como apoio também. Mas é por aí. A gente está aqui juntas hoje. Vamos lá, meninas, quem pode ser a próxima? A Camila? Vou começar pelas mais velhas, né, Camila? As mais antigas. Tá dando A Camila... pra me ouvir? Tá, sim, tá bem claro. A Camila é estudiosa também, né? E pode se apresentar. Falar um pouco dos seus temas também, que é legal. Tá bom. Oi, gente, meu nome é Camila, eu tô no 4º ano de Ciências Sociais, não sei até quando. E eu comecei a estudar feminismo, acho que primeiro, né, Vânia, a gente foi feminismo com indústria cultural, né, produção de vídeos no YouTube com conteúdo feminista. Depois passou para estudar a Simone de Beauvoir, né? Como que a Simone de Beauvoir tratava as questões de sexo e gênero, e se isso ainda era útil nos dias atuais com as novas literaturas sobre o assunto. E agora, quem sabe, né, acho que a gente vai começar a estudar o feminismo e anticapitalismo. Aí vamos começar, estou ansiosa. E, enfim, é isso, não sei mais o que falar. Você sente, assim, que essa questão do empoderamento te afeta pessoalmente? Você se sente uma mulher empoderada? Acho que essa é uma pergunta bem bacana assim, para a gente pensar, né? É curioso. Tem momentos que sim, tem momentos que não, né? Tipo, tem momentos que a gente se sente, nossa, e se percebe que você consegue... Tipo, quando eu olho a Camila de alguns anos atrás, eu percebo que eu sou muito mais empoderada agora. Mas mesmo assim, tem vários momentos que ainda não, né? Que ainda a gente, tipo, acontece alguma coisa e você fala, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo comigo em 2020, né? Então, tem momentos que sim, tem momentos que não. Legal, vamos continuando. Acho que daí na ordem tem a Isadora, que também já... A Isadora já se formou, né? Você era primeiro. Agora, tá me ouvindo? Sim. Bom, então, me formei ano passado, né, em licenciatura. Era para esse ano estar cursando bacharel, mas por enquanto não teve aula, não teve nada. Eu estou meio parada nos estudos de feminismo, né, porque durante a graduação eu tinha bastante interesse, né, e fiz iniciação científica e fiz o meu TCC nesse assunto, né, feminismo e antifeminismo. Bom, acho que eu me percebi feminista jovem, assim, adolescente, mas eu não sabia exatamente o que significava, né? Eu acho que lá no fundo toda menina acha que é, mas não sabe exatamente o que é. E realmente eu só fui entender e ao mesmo tempo me perguntar se eu realmente entendi fazendo o meu TCC, né? Porque eu até comentei com a Vânia, eu acho que no dia que eu apresentei, que quando eu li esse livro, né, O Feminismo para os 99, eu comecei a me questionar se eu realmente era, porque é um feminismo assim tão radical, né? Que eu pensei, então eu não sou, então eu nunca fui até agora, né? Mas é que é um feminismo mais, né, radical e anticapitalista, enfim, acho que é isso. E você tem umas questões, né, com essa relação entre o feminismo e o capitalismo, né? Acho que a gente pode discutir isso também depois. Talvez acho que é a Vanessa, né? A Camila vai pesquisar agora. Isso. A pergunta dela vai ser essa. Para ser feminista tem que ser anticapitalista? Acho que é a Vanessa daí, né, Vanessa? Eu estou no primeiro ano de ciências, era para estar, né? Comecei agora ciências sociais e o meu primeiro contato com o tema do empoderamento foi com a professora Vânia. E eu me interessei muito pelo tema e espero contribuir com a pesquisa em alguma coisa também. Acho que é isso. Tá bom. Tem ainda aí a Andressa, entrou agora, Tarsila e Midian. Vocês estão aí? A gente não vê vocês. Alguma de vocês quer se apresentar? Oi. A Midian tá botando no bate-papo aqui. Pode falar também, pode ser só áudio. Se quiser falar, pode. Abre seu áudio. Posso falar? Tarsila, Tarsila, pode sim. Tá, então deixa eu abrir a câmera aqui. Por favor. Peraí. Oi, tudo bem? Tudo. O meu nome é Tássila, eu sou acadêmica de jornalismo. Isso, Eu sou acadêmica de jornalismo e eu vim aqui a convite da minha amiga Vanessa. E esse tema, assim,
É um pouco de tudo que vocês disseram. Para mim, assim, eu tô me descobrindo ainda nisso, né? E esse ano eu também comecei a estudar sobre o assunto, então eu me interessei muito. E quando a Vanessa me mandou o link da reunião, eu fiquei muito interessada, porque é algo, assim, muito presente também na minha profissão. Que a minha profissão hoje, basicamente, ela é composta por homens. Então, as mulheres estão se descobrindo ainda nessa profissão, então achei um tema muito interessante e resolvi participar. Qual profissão? Jornalismo. Jornalismo? Interessante você dizer que as mulheres estão se descobrindo ainda na profissão de jornalista. Fiquei curiosa. Ainda é, por exemplo, na sua turma, ela é predominantemente formada por homens? Homens. Uhum. Interessante. E Andressa e Midian, alguma de vocês quer falar? Contagem regressiva, 10... Pode ser em outro momento também. Enquanto elas vão enquanto vão se decidindo, eu acho que a gente podia adotar uma dinâmica assim, que não precisa eu só falar, né? Porque justamente algo que pode sim. Aí a Ana lê. A Midian está perguntando se ela pode falar pelo bate-papo, acho que a Ana lê daí. Sim. Eu fico cuidando aqui do bate-papo se alguém quiser escrever, tá, gente? Então, assim, acho que todas nós, qualquer uma de nós e todas nós podemos responder e perguntar. Eu acho que isso é interessante. Porque, assim, como eu conheço as meninas que estudaram comigo ali, eu sei de algumas questões, né, que são importantes. Mas eu acho que para entender, assim, a relação do empoderamento, do feminismo, porque o conceito de empoderamento, ele não serve só para a questão das mulheres. Eu estou estudando nesse sentido, né? Eu com a Vanessa agora, e vai ter a Natália também, a gente está estudando o empoderamento feminino via YouTube. Mas o empoderamento, ele serve para qualquer grupo ou pessoa que, de alguma forma, descobre que está exercendo menos poder do que poderia ou deveria sobre si mesma, nas suas relações e no mundo. Então, assim, a ideia de um processo de empoderamento, foi interessante a fala da Camila, que é bem isso, o empoderamento é um processo. Ninguém aqui, nenhuma de nós, eu não sei, independente da idade, da fase que está na vida, nenhuma de nós tem nenhum processo da vida completado, né? A gente não completou nada. A gente está o tempo todo se desenvolvendo. E com o empoderamento isso é muito forte. Às vezes você, em qualquer momento da sua vida, escuta alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da gordofobia, que é um exemplo que eu gosto de usar. Algumas mulheres, eu tenho acompanhado vídeos no YouTube, perceberam que elas gastavam a sua vida fazendo dieta para se adequar a um padrão. E enquanto elas estavam fazendo isso, e quem já fez dieta sabe que é sofrido pra caramba, elas deixavam de fazer outras coisas. Então, muitas delas concluíram um determinado ponto da vida assim, olha, eu sou assim, esse é meu corpo e tá ok, eu vou viver a minha vida, eu não vou passar a minha vida fazendo dieta mais, eu vou viver processos e relações e vou fazer atividades que são importantes para mim, independente do tamanho do meu corpo. Aí tem, por exemplo, a questão das meninas negras que passaram a aceitar o cabelo. Quem já fez alisamento, eu já fiz, sabe o quanto você gasta de tempo, de dinheiro, de empenho e de saúde para manter o cabelo liso se ele não é liso, né? Então, assim, o esforço que você faz para isso. Quando você retira a sua energia de uma tarefa como essa, e aí passa por um outro processo, que é um processo de autoaceitação. Eu sou assim, o meu fenótipo é esse, as minhas características são essas, e eu consigo ser feliz sendo assim. Você libera o seu tempo para lutar outras lutas. Tem uma outra questão, a questão da beleza, por exemplo. Se a gente for analisar, e isso é muito legal assistindo séries, por exemplo, na Netflix, na Amazon, o tempo que mulheres gastam tentando se adequar a um padrão de beleza tira completamente elas de um outro caminho, que poderia ser de organização e luta para mudar esses padrões, né?
Então, assim, o tempo que a gente gasta e emprega de energia na nossa vida tentando fazer coisas que nós não decidimos que queríamos fazer, tentando cumprir regras que não fomos nós que criamos, tentando exercer papéis que não foram escolhidos por nós, tira totalmente o tempo que a gente poderia estar entregando com autonomia para construir um mundo em que a gente quer viver mesmo. Quantas pessoas, quando vão escolher a sua profissão, levam em consideração, por exemplo, aquilo que os pais, ou a sociedade, ou enfim, espera da pessoa, e depois de muitos anos, às vezes décadas, descobre que fez uma escolha que não traz felicidade, digamos assim, que não é uma escolha, que você não está vivendo a vida que você queria viver, né? Assim, o processo de empoderamento, ele é muito interessante, e quanto mais cedo começa, mais interessante, porque se a gente conseguir trabalhar com meninas mais jovens, assim, elas vão conseguir fazer escolhas em todos os sentidos, de aparência, de relacionamentos, de profissão, de construção de vida mesmo, que vai economizar um caminho que a gente, às vezes, só percebeu que estava perdida lá pelos 40 anos, né? Que quem já chegou nessa fase sabe que lá pelos 38, 39, acontece uma virada, a Simone de Beauvoir descreve lá no livro dela também. Acontece um momento na vida da pessoa, principalmente das mulheres, em que elas começam a parar de obedecer regras externas e começam a pensar um pouco mais no que elas realmente querem fazer. Só que pensa, precisa esperar até os 40 anos para isso acontecer? Não precisa, né? Se a gente faz essa discussão desde já, quando você está entrando na fase adulta, você já pode fazer escolhas mais livres, né? Escolhas mais pautadas por alguma coisa que faz sentido para você. Só que para isso você precisa descobrir que você tem esse poder. Qual é o sentido de poder nessa questão do empoderamento? Vou falar isso e passar para vocês. É poder para tomar decisões e ter escolhas, né? Ter opções, conseguir tomar uma decisão que você pode levar até o fim. A Chiara, que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, sabe que diferença faz a pessoa realmente ter opções. Assim, você pode escolher, para escolher você precisa ter mais de uma opção, né? E ter o poder de levar essa escolha que você fez até o fim. Então, vou dar um exemplo. Casar ou não casar? Se isso é realmente uma opção, significa que você pode escolher se você vai ou não vai se casar. Mesma coisa com relação à maternidade, você pode escolher se vai ou não vai ter filhos. Você pode escolher... nem todo mundo pode escolher se vai ou não trabalhar, né? Hoje em dia, essa escolha não está colocada. A gente só pode falar de escolha e de decisão se existem opções reais que você pode fazer uma escolha, você pode levar essa escolha adiante. Se você é impelido pelas relações que você está envolvida, pelo contexto, pela sociedade, pela questão econômica, cultural, ideológica, a fazer algo que você não escolheu, você está tendo o seu poder retirado de você. Então, essa ideia de empoderamento é interessante nesse sentido. O que é empoderamento? É aumentar o seu poder. É conseguir recuperar um poder que todo mundo tem e que nem todo mundo consegue exercer por causa das relações onde está colocado. Todo ser humano, não só as mulheres, todos os seres humanos têm poder de entender, a não ser que você tenha um problema cognitivo, né? De entender quais são as opções, qual é o contexto, de fazer a escolha. Só que a possibilidade de levar a sua escolha adiante, ela depende de você se organizar politicamente para criar essa condição, que ela já é social, ela já não é só individual. Então, eu acho que esse é mais um passo adiante, né? O processo de empoderamento, ele tem um aspecto individual, que é de você aumentar a sua autoestima, a sua autoconfiança, todas essas coisas que a gente discute bastante quando está conversando com mulheres, né? Mas ele tem um aspecto coletivo também, porque você precisa estar num ambiente em que as escolhas que você faz em âmbito individual, elas são realmente possíveis de levar adiante no coletivo. E isso não é individualmente que você resolve essas questões. Daí entra na questão lá de se para ser feminista tem que ser anticapitalista,
tem que se organizar politicamente, dá para ser feminista só no âmbito individual. Para ser feminista, isso envolve, além das suas próprias escolhas, o que você pode fazer para criar um ambiente em que o seu poder realmente seja efetivo, em que você possa realmente escolher e levar a sua escolha adiante. E acho que tem também uma coisa que me ocorreu agora do poder, de empoderamento, o lance da independência econômica, sabe? Porque por muito tempo, você pensa que isso é do tempo da sua avó, por exemplo, que a mulher tinha que ficar numa relação abusiva, porque ela não tinha renda alguma, né? Mas não, eu tenho amigas eu tenho 54, que é 10 anos mais nova que eu, até um pouco menos, e precisa pedir dinheiro para o marido para fazer unha. Então, a partir do momento que porque isso te tira te tira totalmente a possibilidade de escolhas. Se você não pode bancar a sua vida, se você não pode dar um basta, se você não pode falar, hoje, semana que vem, quero ir para Nova York, eu tenho dinheiro para isso, eu vou. Acabou. Se você não pode pagar a sua unha, se você não pode comprar nada, você precisa ir lá pedir para o macho provedor, fêmea provedor, o que quer que seja. Você precisa pedir para um parceiro provedor. Como é que você... Se te anula, não é só como mulher, acho que te anula como ser humano, porque você perde totalmente a capacidade de escolher qualquer coisa, né? Você fica lá sujeita, e é isso, quando você pensar, não, isso acontecia há 50 anos atrás, não, isso acontece hoje, eu vejo acontecer hoje com um monte, e tanto que um monte de mulher não consegue sair de relação abusiva porque não tem para onde ir, porque acho que a primeira coisa que é feita por esse tipo de relacionamento é justamente cortar aí. A mulher minha não trabalha, né? A mulher minha fica em casa. Então, quantas vezes você... Eu que sou solteira e sempre dediquei a minha vida para minha carreira, e você escuta isso, assim, e de alguma maneira você falhou como mulher, né? Se você não... onde foi assim que você errou? Né? Eu lembro quando eu fiz 40 anos, tinha uma faxineira em casa, em Brasília, e ela falava assim, ela foi em casa no dia do meu aniversário. Eu falei, Sofia, ela foi para me ajudar, porque ia ter uma festa para meus amigos. Ela falou assim, Ana Yara, 40 anos, não casou e não teve um filho. O que acontece? Era muito exigente? Eu brinquei e falei, nada, eu sou facinha. Os homens aqui são exigentes. Mas para ela, assim, era um exemplo de um fracasso como mulher, entendeu? Como assim não casou? Porque se eu fosse divorciada, ainda era aceitável, entendeu? Beleza, você casou, não deu certo, foi largada, aí beleza, elas conseguem conseguem se solidarizar com isso. Mas o fato de você nunca ter precisado de ninguém, não pode. Quando eu mudei para Foz, para ser diretora técnica do Parque das Aves, eu entrei na loja do parque, eu era né, uma curiosidade para as pessoas, porque não era casada, não tinha filho, já tinha, sei lá, 40 anos de idade, quando eu mudei para cá mais. Ninguém entendia direito, e não conseguia, não me encaixava em nenhuma caixinha. E um dia eu entrei na loja do pai para comprar um anel. Aí juntou aquele monte de vendedor das meninas em volta, né, em volta do bicho que desperta curiosidade. Aí uma delas falou assim, eu não esqueço o preço desse anel, porque foi uma cena, era R$140 o anel. Ela falou assim, uma delas falou assim, com esse dinheiro dava para comprar 10 caixas de leite. E eu fiquei super mal, porque eu tenho lances de autoestima baixa, de insegurança. Aí eu só virei, na hora eu só consegui me falar, pois não bebo leite, não tenho filho, vou gastar no anel mesmo. Mas assim, uma loser, sabe? Uma puta mulher incompetente nessa vida, minha fêmea incompetente nessa vida. E a gente luta contra isso, né? E eu acho que essa coisa do poder econômico, da possibilidade de ir lá comprar um anel se você quiser, ou de ir na fora se você quiser, sumir, mudar sua vida se você quiser, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu... Quando eu trabalhava no sertão, na Caatinga, um tempo, e as menininhas vinham pedir conselho, as adolescentes, aí elas falavam assim, não sabia se queria transar ainda, eram virgens, não sabia, e os meninos estavam pressionando, e elas falavam assim, mas é que ele pediu isso como prova de amor. Gente, eu ficava louca. Eu falava assim, gente, desde quando? Não é assim que funciona. Aí o pessoal falava assim, não venha com essas ideias modernas de São Paulo aqui pra Caatinga, não. Eu falei, venham sim. Quer ficar na prova de amor para transar com vocês? Tenha santa paciência. Então, sei lá, é uma construção muito, muito doida. E é uma luta muito... Gente, é uma luta enorme, porque a gente tá no meio... A gente convive com um montão de mulher empoderada, um monte de mulher que
tem as rédeas do seu destino na sua mão, mas, gente, isso é uma bolha muito pequena, perto do universo de mulheres que está à deriva nisso, né? Você vê agora, nessa período de pandemia, teve um aumento da violência doméstica. Né? Várias mulheres que, não só de marido, companheiro, de pai, de pessoas que moram com ela em casa, tendo problema de violência doméstica. Então, ainda é uma questão muito de agora, né? Não é só a questão econômica, né? É uma imposição, assim, de força, né? De violência física mesmo. Porque a gente precisa pensar que na sociedade atual, não é porque a mulher é independente do ponto de vista financeiro, tem profissão, etc., que não vai ser cobrado socialmente dela, né? Por exemplo, as meninas aqui, não é? Pode ter curso superior, pode estar empregada, pode estar a tia, o tio, o parente, vai continuar cobrando que ela case, que ela tenha filho, que ela dê conta de tudo isso e que ela se mantenha apresentável e que fique bonita e que pinte o cabelo e que faça todas essas coisas. Todas as cobranças vêm juntas, assim, né? Isso tudo ainda está sendo muito cobrado. E isso, até falando da pandemia de novo, outra pressão a mais que está acontecendo com as mulheres, né? Por exemplo, saiu uma reportagem faz um tempo agora, que o número de artigos científicos submetidos por mulheres pesquisadoras teve uma queda em relação ao número de artigos submetidos por pesquisadores, homens. E aí o pessoal foi atrás para ver por quê? Porque, ok, a pesquisadora está em casa, agora o filho está em casa também, ela não pôde ficar com uma ajudante, né, uma empregada para ajudá-la, ela teve que assumir as tarefas domésticas. Quer dizer, ainda existe uma desproporção da distribuição das tarefas, do que se atribui, né, de trabalho internamente, né, dentro de casa também. São coisas tão assim, dá até canseira, né, de pensar por que isso ainda é tema. O ano passado, eu fui num congresso de mastozologia e teve uma mesa redonda, mulheres na mastozologia. Eu fui assistir. E aí algumas mulheres compilaram os trabalhos feitos desde sempre por mulheres na mastozologia, assim, a maioria por homens. Essa foi a primeira vez que teve uma mesa redonda somente com mulheres, e elas viram que, quando elas checaram em todas as universidades, as mulheres que estavam dentro dos departamentos, a maioria ocupando funções administrativas. Então, de coordenação, que é coisa de arrumar, coisas administrativas. E os poucos homens nessas funções fazendo coisa chata, a maioria dos homens dedicados, assim, mais à pesquisa em si, e a mulherada assumindo funções administrativas dentro dos departamentos. Porque é uma coisa óbvia, né? Porque isso que mulher faz, historicamente. Você arruma a casa, os filhos, o departamento, né? A gente ficou meio chocada com esses dados da Lua. Ela falou, eu não esperava encontrar isso hoje. Mesmo mulher que é diretora de nananã, ela tá lá fazendo coisinha administrativa para os caras poderem estar mais livres para publicar, gente. Isso é uma coisa doida. Chegou mais uma pesquisadora aqui, a Franci. Se ela quiser abrir a câmera, Franci, e se apresentar, está convidada a hora que você quiser. Eu fiquei muito curiosa com essa questão, que acho que é a Camila, né, que vai trabalhar agora, se é possível ser feminista e capitalista ao mesmo tempo. Dá para falar mais sobre isso? Eu ainda não comecei, né? Essa a gente vai começar agora. Mas olha, é que eu li o Feminismo para os 99, né? Que é o livro que a Isa estava falando antes. E, né? Mas pode se posicionar, Camila. Eu acho que você tem um pensamento sobre isso, né? Você é quase uma cientista social formada já. Dá um medo de falar as coisas, sabe? Quando a gente estuda o assunto, dá mais medo de falar. Então faz assim, né? A Camila é corajosa. A gente tem a entrevista lá, né? Eu vou deixar linkada ali embaixo sobre feminismo e antifeminismo. E essa questão que ela está pegando é uma questão bem complexa mesmo. Porque daí, depois da Camila, tem uma questão que é importante, que eu acho que a Isadora podia falar um pouquinho, que é assim,
para ser mulher e se envolver, por exemplo, na política, tem que ser feminista? Eu acho que são duas questões bem polêmicas e bem interessantes, que são, assim, para o nosso canal de Ciências Sociais, são duas questões bem legais de discutir. Acho que vou passar para você, Camila, primeiro. Antes de eu responder essa, quando elas estavam falando ali as outras coisas, eu lembrei que eu tava lendo esses dias o Mito da Beleza, e eu tive o mesmo questionamento, acho que a Isa teve quando leu o Feminismo para os 99, que você fica para, não, mas será que eu sou feminista? O que eu sou? Sabe, quando eu li o Mito da Beleza, eu fiquei assim, meu Deus, eu não sou nada livre, eu tô sou uma com todas escrava, essas né? noias, E aí eu comecei a ficar meio, meu Deus, como assim? Enfim, sobre a questão do feminismo e ser anticapitalista, é aquela coisa, né? Tipo, quando o feminismo ele não é anticapitalista, ele é um feminismo que vai ser para uma minoria de mulheres, que vai libertar uma minoria de mulheres que tem os recursos, que tem recursos dentro, né, do capitalismo. Ele não vai ser um feminismo abrangente. E aí, não sei até que ponto isso é útil, na minha opinião, né? Porque tem uma questão interessante, por exemplo, que quando pessoas antifeministas querem criticar o feminismo, uma das críticas que costuma ser apresentada tem a ver com isso que você falou, que é, por exemplo, para a mulher branca de classe média ser empoderada, ou seja, para ela ter uma profissão, para ela não ficar tão presa nas tarefas domésticas, para ela conseguir crescer nos objetivos que ela tem, é possível que no lugar dela esteja uma outra mulher pobre fazendo as tarefas que ela não está fazendo, né? Porque ela precisa ter o tempo para fazer as tarefas importantes, né, de uma mulher empoderada. Então, eu já vi vídeos com esse tipo de crítica e isso se conecta com essa questão de ser ou não anticapitalista. Então, assim, tudo bem se para eu ter o meu tempo, eu comprar por um valor bem baixo o tempo de uma outra mulher para ela fazer o serviço para mim, para eu poder me liberar e fazer as outras coisas que eu considero mais importantes. Se eu for feminista e anticapitalista, eu não vou concordar com isso. Tudo bem se eu for uma patroa que, assim, eu como mulher, vou olhar para mim só como mulher. Eu cresci, criei uma fábrica, né? Sei lá, comecei a produzir roupas, e aí eu tenho fábrica e eu tenho um monte de funcionárias que eu exploro do ponto de vista do capitalismo, tá tudo ok. Mas se eu for uma feminista anticapitalista, eu não vou achar que tá tudo bem isso. Eu não vou achar que tudo bem só eu estar liberada, tá com o meu tempo liberado, mas tem alguém que está lá cuidando dos meus filhos em casa, tem alguém que está fazendo o serviço, tem alguém que está cozinhando e tem alguém que está trabalhando para mim. Então, assim, é uma discussão complexa, né? Se eu me conecto com essas outras mulheres por ser mulher, mas eu não me conecto com elas do ponto de vista de classe, é algo que a gente precisa discutir. A outra discussão, né? Depois eu já abro de novo, já libero a palavra. A discussão também. Só o fato de eu ser mulher me torna feminista, ou a Yara falou isso no começo, né? Assim, eu tenho que ser feminista, mas não sou feminista. Eu tenho que ser feminista militante, atuante e radical, porque senão não adianta, porque eu não vou conseguir criar as condições para que a minha vivência de mulher feminista seja possível. Então, assim, eu tenho necessariamente, que é uma discussão que o trabalho da Isadora ajuda a pensar, né? Se eu sou mulher e eu vou para a política, automaticamente eu deveria ser apoiada por todas as mulheres, porque eu sou mulher. Mas ela mostrou lá no trabalho dela que tem mulher antifeminista, que vai para a política justamente para defender que o lugar das mulheres é na cozinha. Como que é a frase lá? Casta recatada e do lar? Sei lá, nem sei a frase, né? Como é que é a frase lá que ficou famosa? Bela, recatada e do lar. Exatamente. Então, assim, porque tem elementos associados à identidade da mulher que, para alguns grupos na sociedade, são importantes manter. A questão de ser esposa, de ser mãe, de cuidar sem ser remunerada por isso, porque
supostamente existiria um instinto de cuidado nas mulheres. Então, é óbvio que a mulher vai para a tarefa administrativa, porque a mulher naturalmente cuida, né? Naturalmente gosta de arrumar, naturalmente cuida dos outros. Toda vez que isso é reforçado, você tira disso uma profissão. Tem um dado super interessante de uma pesquisa que foi feita, que era assim: o trabalho é pesado ou é leve? Aí depende. Se ele é feito por homem, ele é pesado. Se ele é feito por mulher, o mesmo trabalho ele passa a ser leve. Daí o exemplo que eu achei mais interessante lá é cortar cana. Cortar cana é pesado? Depende. Nos lugares onde os homens cortam cana, é pesado. Nos lugares onde as mulheres cortam cana, o trabalho é considerado leve, porque são as mulheres que fazem. Então, assim, é curioso isso, né? Mas, assim, não, são questões que, mais importante do que a gente dar resposta, são questões interessantes da gente problematizar, né? Então, assim, para ser mulher, ou para passar pelo... para eu me considerar uma mulher empoderada, eu tenho que ser feminista? Se eu for feminista, eu tenho que ser anticapitalista? A Camila citou ali o mito da beleza. Toda mulher que se arruma, que cuida do cabelo, que faz dieta ou que tenta, né, que considera que a sua aparência é importante, eu vou considerar que essa mulher não é feminista, ou então ela está muito atrasada no processo de empoderamento, porque afinal de contas, a Yara lembrou lá no começo, né? Se for para ser feminista, não precisa mais ligar para nada disso, não precisa se depilar, não precisa cuidar da aparência, não precisa ligar para nada disso, né? Então, assim, como que a gente pensa sobre isso aqui, né? Como que vocês pensam? Você sabe, Vânia, que eu acho que existe uma bela confusão entre performar o feminino, que algumas autoras trazem, né? E performar o feminismo. Acho que muito além do performar o feminismo, a gente precisa dele como estilo de vida, ok, como uma filosofia talvez, ou como especialmente como uma bandeira de luta, mas existem confusões dentro das dissidências do próprio feminismo que a intenção talvez da discussão não seja essa, né, apontar os problemas, mas a gente estimular o que ele pode trazer de bom, de positivo aqui para a gente nessa questão, mas dentro da própria dissidência do feminismo ou daquilo que é o positivo, né, opositor ao feminismo, enfim, a gente percebe um espaço de determinar o que é certo e o que é errado para o corpo da mulher. O corpo da mulher como sendo algo público ou do Estado ou tendo as interferências externas. A partir do momento que eu decido, não vou mais depilar a minha axila, vou depilar, vou fazer dieta, não vou, né? Vou assumir meus cachos, vou assumir meu cabelo, vou... Enfim, qualquer ponto que a mulher queira se colocar, isso não pode ser questionado. Se ela quer se maquiar, se ela não quer, Então, trazer essa discussão como sendo, né, parte do... a partir daqui, a partir do momento que você não... Então, como se fosse um passo a passo que eu tenho que ter para ser feminista. E aí a gente já acaba se excluindo dessa também, né? Porque aquilo que for para colocar dentro de uma nova caixa já é opressor. Né? Aí a gente já volta lá para as ideias do próprio Paulo Freire, quando diz, né, que se não for libertador, se o feminismo não for libertador, de nada ele serve, ele acaba sendo uma nova ferramenta de opressão. E às vezes eu noto dentro dos grupos recentes, que algumas estudiosas também chamam de quarta onda do feminismo, eu tenho alguns pensamentos, eu não sei ainda se concordo muito, mas seria a quarta onda o feminismo digital, né, das mídias, das redes sociais. Não vejo um espaço do fórum, às vezes, como um espaço de acusação de uma para outra, né? Olha, você não está cumprindo com o protocolo feminista, e como que vai ser? Então, assim, uma preocupação de falar de dentro para dentro. Alguém falou ali, né? A gente não precisa novamente ocupar um espaço determinante do que o corpo daquela mulher deve ser ou deixar de ser. É um processo libertador, ele precisa ser libertador. Eu utilizo muito o termo emancipação, porque ele é muito além de tudo isso, né? E a gente acaba
ficando limitada novamente. Nossa, mas agora, a partir de agora que eu me assumo feminista, eu posso? Eu posso? Isso também pertence a essa questão do poder, de você decidir, de você definir a respeito do teu corpo, que não é institucionalizado, que não é do Estado, que não é do outro, para que o outro venha determinar. Isso a gente está tentando romper, né? Mas é muito interessante. Você também traz ali a questão das mulheres no poder. Não são qualquer mulher, não são qualquer mulheres que a gente quer no poder, né? A gente precisa de mulheres que defendam aquilo que venha nos trazer essa emancipação, essa liberdade, né? Alguns autores questionam o termo também epistemológico da liberdade, mas enfim, que venham trazer com que a gente possa ter acesso, possa pelo menos dominar e definir aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence, né? E outra coisa que você disse que me pegou também é a fábrica. O exemplo da fábrica é sensacional. Eu tenho uma fábrica que eu coloco outras mulheres para trabalhar para mim de uma maneira mais barata, e uso isso no discurso ainda, voltando à questão do capitalismo, né? Uso no discurso como, olha como eu sou boa, né? Eu emprego mulheres. Eu venci. Mas eu emprego mulheres que estão explorando outras mulheres, né? E o que a gente que roda viva é essa que a gente está promovendo, ao invés de a história da indústria do capital se utilizando dos nossos avanços dentro do capitalismo, né? Ah, o cabelo. Então, assim, vamos vender shampoo, essa mulherada que quer cabelo crespo. Então, ele está se apropriando de todas... E a gente precisa estar atenta, né? Que a Simone de Beauvoir fala que basta uma crise política, econômica ou social para que tudo aquilo que a gente fez se desmorone. Então, a gente não pode estar sempre atenta. Nós precisamos estar sempre atentas e ligadas para que esses outros assuntos disfarçados de bondade, benevolência, venham romper com todo um processo histórico de evolução, de avanço que a gente tem buscado dentro das discussões da pauta feminista. E assim, nunca é fácil saber se uma decisão que a gente está tomando, né, que você está tomando em relação a você mesmo, as suas relações, qual é a medida de autonomia dessa decisão que você está tomando, né? Porque nós somos seres sociais, é óbvio que a gente quer agradar as outras pessoas. Às vezes a gente quer agradar, tá, hoje, vamos colocar assim, às vezes você quer agradar pessoas que são significativas para você. Você quer agradar a pessoa que você ama, a sua família, pessoas que são importantes para você. Algumas pessoas estão num nível hoje de querer agradar pelas redes sociais, né? Quer agradar o maior número possível de pessoas para conseguir se sentir bem. Tudo bem. Do ponto de vista do empoderamento, qual é a questão a fazer a cada decisão que nós tomamos? Eu estou tomando essa decisão a partir de quais valores? Sou eu realmente que quero isso? Porque, assim, uma outra, como vocês vários falaram, né? Uma outra imposição então, se alisar o cabelo era algo que estava sendo imposto a mim de fora, e para ser empoderada é melhor eu assumir o meu cabelo natural, aí surgiu uma nova regra. De repente, eu gosto muito mais de mim com o cabelo liso. Eu, inclusive, se não fosse o trabalho que dá, gostaria muito de manter o cabelo liso. Não é porque é legal assumir os cachos que eu não aliso o cabelo. Eu não aliso o cabelo porque é muito trabalhoso, porque a gente está na pandemia também, né? Eu estou falando assim, o que motiva as minhas decisões? Quando eu vou me arrumar para sair, ou mesmo quando eu escolho para onde eu vou, o que motiva essa minha decisão? É alguma coisa que é importante realmente para mim? Ou eu estou fazendo isso para agradar? Porque tudo bem, eu estou fazendo para agradar pessoas que são significativas para mim. Ou eu estou fazendo isso para agradar alguém que manda em mim, que tem uma relação de domínio sobre mim. Isso é um pouco mais complicado. Ou eu estou tomando a decisão porque eu vi uma propaganda que foi pensada para eu tomar essa decisão achando que eu estou sendo autônoma. Então, assim, a propaganda está dizendo para mim que se eu fizer do jeito que está sendo dito ali, eu vou ser original, eu vou ser peculiar, eu vou ser singular, então eu faço por isso. É difícil ser um ser humano num mundo tão diverso. Porque, assim, a cada decisão que nós tomamos, é claro que entra na conta da decisão o quanto isso vai me facilitar as próximas decisões que eu tenho que tomar. Então, se eu estiver mais bem arrumada, vai ser mais fácil para eu conseguir alguma coisa
que eu quero, por exemplo, numa entrevista de emprego. É óbvio, se eu tenho que trabalhar, eu estou indo para uma entrevista, eu vou tentar aparentar o mais próximo daquilo que eu acho que esperam de mim. Eu estou sendo autônoma quando eu faço isso? Ou então, eu tenho redes sociais e eu posto muitas fotos minhas por ângulos em que eu vou ser vista um pouco mais parecida com o padrão do que é bonito, e isso vai me fazer bem, porque as pessoas vão dizer lá que eu tô bonita, Nós dependemos muito da opinião alheia, né? Eu acho que o processo de empoderamento ele é interessante, porque quanto mais eu aumento a minha autonomia, mais eu consigo saber quais são os valores que estão motivando as minhas decisões. Se eu consigo entender a realidade, se eu consigo entender quem eu sou, onde eu estou vivendo, como é que eu construo essas relações, eu ainda posso tomar uma decisão que outras pessoas podem julgar que não é uma decisão de uma mulher feminista, não é uma decisão de uma mulher empoderada, mas se eu sei quais são os valores que estão motivando essa minha decisão, e se consciente disso eu tomo essa decisão, eu estou sendo autônoma. E autonomia, autoaceitação, autoestima uma das dimensões do empoderamento. É claro, o que eu posso fazer também, por exemplo, é me organizar com outras mulheres e com outras pessoas para modificar as relações de poder, para modificar o modo como a mídia me manipula ou tenta me manipular. Então, assim, eu posso tentar me organizar para construir um mundo em que seja mais fácil ser quem eu sou. Então, esse o nível político, né? A dimensão política do empoderamento. Porque eu posso, claro, estar o tempo todo trabalhando só em mim. Mas se eu não conseguir modificar um pouco o mundo onde eu vivo, eu vou ter que gastar muito tempo para ir me adequando ao que estão pedindo para mim, né? Porque claro, tem pessoas que são mais independentes nesse sentido, que conseguem tomar decisões contra a corrente, contra o que está sendo imposto, e convivem bem com isso, mas a maioria das pessoas não. Então, quando a gente pensa no feminismo, na importância do feminismo para o empoderamento, dos feminismos, né, no plural, tem a ver com isso, com lutas que vão mudando esse mundo onde a gente vive. Essa conversa que a gente está tendo, o fato de que a maioria aqui tem curso superior, ou está terminando, ou está começando, ou vai ter, tudo isso já é fruto de lutas feministas que nos antecederam, né? A gente só está aqui porque outras pessoas, no passado, fizeram coisas que não eram coisas de mulher, por exemplo, ir para a universidade, brigar para votar, brigar para ter voz, né? Para conseguir ser ouvida. Então, a gente pode fazer isso porque outras pessoas abriram esse caminho. Então, acho que uma questão que seria bacana da gente, se vocês quiserem falar, que a gente poderia pensar é o que a gente pode fazer, nós que já entendemos tudo isso, agora, para que quem venha depois encontre um mundo um pouco mais fácil de habitar, né? Então, assim, porque a gente encontrou uma série de facilidades, a gente pode ir para a universidade, tem uma série de decisões, as meninas ali que são mais jovens, todas elas podem escolher se elas vão casar, se elas vão ter filho ou não, que tipo de trabalho elas querem desempenhar. E isso não era uma escolha alguns séculos atrás. Já estava definido o que podia e o que não podia fazer. Algumas pessoas decidiram que não iam seguir o roteiro e que iam tomar outras decisões e o mundo ficou um pouco mais fácil para nós. Eu acho que quando a gente conecta o individual e o coletivo no empoderamento, nos feminismos, a gente está olhando muito para isso, né? Como é que a gente pode deixar um mundo um pouco mais fácil para as próximas mulheres, né? Para as próximas gerações. Como que a gente pode tornar a vida das meninas que vêm depois de nós um pouco mais fácil, né? Como que elas podem exercer mais autonomia com mais facilidade do que foi para nós, né? Para nós já foi um pouco mais fácil, mas será que a gente pode fazer alguma coisa para que quem venha depois consiga encontrar um mundo mais amigável, né? Eu acho que tem uma coisa que tem a ver com uma curiosidade que eu queria ouvir a Isadora. Foi a Isadora que defendeu o trabalho lá da escala, né, Isadora? Que eu acho que essa pergunta da Vânia tem a ver um pouco com representação, acho também, política, né? A gente escolher representantes mulheres, né? Mas também homens que defendem pautas feministas, que realmente defendam pautas feministas, né?
E aí acho que aquela escala lá que a Isadora trabalhou é bem importante, né, da gente levar em conta. O que são essas pautas feministas e o quanto que esses representantes estão realmente defendendo essas pautas, e a gente está ciente delas para poder cuidar disso também. Cuidar não só do representante político, mas da minha atitude no dia a dia também. Me conta aí, Isadora. Fala para o povo. Eu comentei um pouquinho o seu trabalho para a Chiara e ela ficou super curiosa. Então, na verdade, antes já tinham perguntado, né, o que eu achava, né, sobre isso. Será que é importante só ser mulher ou tem que ser feminista? Claro, eu fiz o trabalho dizendo que tem que ser feminista, mas ao mesmo tempo eu tô na dúvida entre tudo, assim, sabe? Porque realmente é importante que tenha o número, né? Como se fala, a política da presença, ter aquele corpo ali que é considerado um corpo feminino, né? É importante, né? Só que é muito mais representativo, tem muito mais peso se a ideia, né, do feminismo tiver lá, né, na política, no caso. Então, assim, eu acho que não é inválido só ser mulher, mas é muito mais válido quando a mulher luta pelos direitos das mulheres, né? Mas, assim, claro, algumas mulheres que eu pesquisei, que eram bem antifeministas, assim, falam coisas que realmente prejudicam demais a gente, né? Que às vezes era melhor que não tivesse falado aquilo. Mas, enfim, eu ainda me faço muitas perguntas sobre o que é melhor, o que é pior. Comenta um pouquinho, Isadora, os seus achados lá e como é que é essa escala. Quais foram os critérios? Você lembra de cabeça aí? Vamos ver se eu Deixa eu lembro. fazer uma pergunta, Ana, também para complementar. Uhum. Dentro da tua pesquisa, como que você divide essa fala dessas mulheres que não contribuem? Como? Como que você caracteriza, como que você coloca ela dentro de alguma categoria, a fala dessas mulheres que não contribuem? Na Que levam verdade, para trás, no caso, que era melhor não ter falado, como você disse ali, né? não, na verdade, assim, eu comecei pesquisando sobre o que era o feminismo, primeiro eu tive que definir o que era, e eu meio que fiz uma tabela, tipo, ó, esses são os pontos, né? Eu não lembro quantos pontos eu elenquei, mas foram vários, e depois eu coloquei o contrário desses pontos. Por exemplo, direito ao voto, feminismo, não é a favor do voto feminino, aí seria antifeminismo. E eu fiz um cálculo relacionado ao que essas deputadas postavam. Eu fui tentando calcular quantos pontos de feminismo elas tinham e quantos pontos de antifeminismo elas tinham, sabe? As ações delas, pelo que elas escreviam nas redes sociais. E, por exemplo, uma deputada, que era Tabata Amaral, ela meio que se considera feminista, só que ela não usa algumas palavras específicas, enfim, ela tem algumas ações que não são tão feministas, sabe? E daí, na hora de eu calcular ali, eu pude ver, sabe? Eu coloquei um feminismo extremo, um feminismo brando, e um antifeminismo extremo, um antifeminismo brando, sabe? Eu pude localizar elas, onde cada uma estava. Uma das deputadas foi a Sâmia Bonfim, que foi extremo feminista, porque ela tinha muitos pontos feministas, digamos assim. E no outro extremo ficou a Joyce Hasselman, que era do PSL, e ela tinha muitos pontos antifeministas, sabe? Foi mais ou menos isso. É porque a conclusão da pesquisa da Isadora é que não basta votar em mulher. Às vezes, quando você vota numa mulher, você está votando contra as mulheres. Então, é preciso considerar também quais são as propostas, né? Só o fato de ser mulher não significa que você realmente está defendendo o interesse das mulheres, né? Quando vota numa mulher. Fala, Yara. Tipo Damares, né, gente? Isso, uma vez eu lembro que alguém perguntou para ela sobre que as falas delas atrapalhavam o empoderamento feminista. Ela falou, gente, que é mulher mais empoderada do que eu? Tô aqui, ministra. Exatamente, tá ali ministra falando que menina usa rosa, menino usa azul. Acabando com tudo, colocando mulher num lugar horroroso. Né? Então, que você perguntou o que a gente pode fazer no dia a dia. Você pode garantir uma representatividade, eu acho, na política de mulheres e homens com pautas feministas. E você pode, eu acho, tentar fazer aquelas mulheres que acham que tá bom você falar não sou feminista, sou feminina, tentar fazer entender o que é a luta e trazer junto. E tá lá, que a Chiara falou da palavra sororidade,
e tentar sair do papel de competidora para o papel de dar a mão, vem aqui. Né? Nesse livro da Manuela que eu li, fala muito disso, que você tem que chamar todo mundo para coisa. E tem uma coisa que no livro fala assim, não trabalho e não sei trocar pneu, posso ser feminista? Né? Que esse estereótipo. Aí tem uma coisa legal que ela fala, que você pode ser feminista de muitos jeitos. O mais importante é que você se reconheça nessa luta e que entenda que lutamos por amor e liberdade por todas as meninas, por todas as mulheres e por toda a humanidade. Eu acho que é isso, tentar conversar. Por exemplo, as meninas do projeto, tem 3 mulheres que trabalham comigo. A mais jovem, acho que as mais jovens da idade das meninas aqui, já tem essa coisa, esse viés, mas as que estão numa idade de 30 anos, 30 e pouquinho, ainda está assim, não quer muito se posicionar, fica ali, nem é feminista, nem é, fica meio ali. Então, acho que o que a gente pode fazer é mostrar para essas mulheres o que é a luta, trazer junto e lutar para que a gente tenha representatividade, né? Para a gente não ter, que nem a Tabata é uma fascistinha, vestida numa roupinha liberal e de a menina jovem, de ideias jovens, e o caralho, né? Então, eu acho que lutar para a representatividade ser de verdade, né? Ser de verdade. Eu acho que isso é a maior luta que a gente tem e acho que a coisa do dia a dia é buscar outras mulheres e dar mão, estamos aqui, caminhamos juntas, né? Porque até hoje, a minha vida inteira eu tive muito mais amigos homens e eu achava o máximo isso, na verdade. Né? Eu achava o máximo que eu ficasse conversando. Quantas mulheres ficavam lá falando de meu filho, eu ficava com os caras batendo uns papos muito mais interessantes, né? E achava isso o máximo. Isso não tem que ser o máximo. Você tem que trazer as mulheres para os papos interessantes. Se as mulheres, tipo, nesse sertão da Bahia que eu vivi, só se reúnem para reclamar que os maridos bebem e falar sei lá, de corte de cabelo, conversa com ela sobre outra coisa, né? Mostra que tem outros universos. Acho que trazer para junto, porque a cultura machista, ela é opressora e ela tenta justamente dividir as mulheres, né? Para que elas fiquem só nos seus mundinhos. É interessante para uma cultura machista que exista uma competição entre as mulheres. É muito interessante, é muito conveniente. E acho que a coisa da sororidade vai resgatar isso tudo, né? Dessa união entre as mulheres. Só vou acrescentar algo assim nessa tua fala, Yara, que eu acho que uma pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo é: quando eu tomo esse posicionamento, quem é que ganha com ele? Porque isso com relação a tudo, com relação à beleza, com relação a relacionamentos, com relação a trabalho, com relação a como eu lido com essa mulher que hoje é antifeminista, por exemplo. Se eu simplesmente bloqueio ela da minha rede social, ou se ela for a minha tia, ou a minha mãe, ou a minha amiga, eu paro de falar com ela simplesmente. Quem é que ganha com isso? Eu acho que essa é uma pergunta importante, porque assim, eu sou cientista política, para mim todas as relações são relações de poder. E o meu namoro? O seu namoro é uma relação de poder também. É a minha relação com o meu filhinho pequeno? É uma relação de poder também. Para mim, todas as relações são relações de poder. A questão é como a gente olha para essa relação. Então, assim, essas mulheres hoje que são antifeministas, e esse é um tema importante, a gente tem a Isadora identificou entre deputadas, mas a gente tem entre as pessoas do nosso convívio um número muito grande de mulheres antifeministas. O que a gente precisa se perguntar diante dessas mulheres é quem é que ganha quando eu deixo de falar com ela porque esse posicionamento dela me irrita. Então, assim, se eu simplesmente não falo com essa pessoa, se eu não converso e eu deixo ela naquele lugar onde ela está, quem é que está ganhando com esse tipo de divisão? Agora, se eu tiro o rótulo, por exemplo, você está falando das pessoas da equipe que você trabalha, né? Você tira o rótulo. Você não precisa chamar alguém e falar assim, vem ser feminista comigo aqui. Mas você pode falar para ela, olha, você acha correto que... porque eu tenho um caso muito particular, assim, de um casal em que a mulher é antifeminista, mas é ela que manda na relação, ela toma todas as decisões, ela não percebe que, no fundo, ela está numa posição de poder, que é ótima, mas ela, se você perguntar, você é feminista? Ela vai dizer, eu acho um absurdo o feminismo. Mas ela é extremamente feminista nas ações, mas ela é antifeminista no discurso. Então, o que a gente precisa se perguntar é, quando eu faço questão do rótulo, quem é que ganha nessa questão? Quem é que está ganhando nessa disputa de poder? Quando eu deixo de falar com alguém porque a pessoa não aceita o mesmo rótulo que eu. Então, eu sou feminista, ela é antifeminista, eu não vou conversar sobre esse assunto.
claro, por outro lado, eu posso pensar assim também. Se eu aceito essa pessoa, mesmo ela vindo com essas ideias, será que eu não fortaleço o posicionamento dela? Então, eu sempre sou, acho que é a coisa de ser professora, eu sempre sou pelo diálogo. Se eu tiver que abrir mão do rótulo para avançar na conversa, eu abro mão do rótulo por um momento. Porque eu acho que muito dificilmente, tem casos hoje, mas muito dificilmente a mulher vai aceitar que está certo ela estar numa posição subordinada, ela arcar com uma tripla jornada, ela que tem que ter o cuidado com os filhos, com os doentes, e também trabalhar, ela ganha menos. Dificilmente a mulher vai falar, não, realmente, eu devo ganhar menos. Essa mesmo, eu estou falando dessas que são antifeministas, né? Ela, quando for o caso dela, assim, tudo bem você ganhar menos do que um homem que faça o mesmo serviço que você? Aí se ela diz não, nesse momento ela já é feminista. Ela pode não estar com o rótulo, mas ela já está com uma prática. Eu acho que a gente precisa desenvolver um modo de chegar nas pessoas, e a discussão do empoderamento é ótima nesse sentido. Você consegue chegar em pessoas que estão perdidas pelo meio do caminho, aí você consegue chegar menos pesado do que quando você chega direto com o feminismo. Porque o trabalho hoje das mídias, dessas mídias abertas antifeminismo, ele é um trabalho bem consistente. Eu, quando busco os vídeos sobre empoderamento, que a gente está fazendo a pesquisa, tem muitos vídeos que são antifeministas, dizendo que o verdadeiro empoderamento é a mulher aceitar o papel que lhe cabe, por Deus, definido por Deus, né? Tem vários vídeos de padres, de pastores, e de homens e de mulheres também defendendo que ser uma mulher empoderada é conseguir aguentar a carga que esse papel subordinado da mulher traz. Então, assim, ter poder é ter poder para suportar o peso de ser mulher. Então, só vocês pesquisarem lá, vocês vão achar. Tem um monte de vídeo propondo isso. E não é piada. Né? Não, não é piada, é sério. É triste. Fechando? A gente combinou Fala sim, Isadora. Fala aí. Deixa eu Isadora. Então, conectando isso que você falou agora, que a gente falou lá no começo sobre o feminismo tem que ser anticapitalista, né? Essa abordagem, ela é um pouco agressiva para algumas pessoas, né? Algumas pessoas ouvindo, e talvez elas se afastem e tenham medo, né? Do feminismo. Tipo, então eu não sou, né? Se é assim, então eu prefiro nem ser. Então, eu acho que esse feminismo mais liberal e menos radical, ele é mais fácil de se apresentar para alguém, e de fazer a pessoa aceitar, né, que no fundo ela é o que ela tem uma porcentagem, né, falar, isso que você já está fazendo é feminista, é feminismo, né, você já está sendo feminista. Então, acho que assim é um jeito mais fácil de chegar nas pessoas, né, para depois elas irem conhecendo outros feminismos, né. É isso. Possibilidade. Gente, a gente tinha combinado desse papo durar 1h, 1h30, e já deu. Podemos marcar mais para frente outros, né? Acho que tem mais coisas legais para a gente abordar. Eu acho que a gente não esgota esse assunto em 1h30, né? Vamos continuar conversando outras vezes, eu acho. Sim. A gente pode voltar a marcar, pega um aspecto, um segmento aí disso e convida de novo. Beleza? Isso. Deixa eu deixar como indicação, então, de leitura para quem quiser, esse livrinho da Joyce Bert, O que é Empoderamento, que é um bom, ele é bem tranquilo, ele é bem acessível também. E uma indicação com uma recomendação. Esse é um livro excelente para se conhecer os feminismos, porque a gente pode dizer, a Isadora leu, né, a Camila também, que teve que sair, que nesse livro tem a proposta atual mais radical sobre feminismo, porque é um feminismo anticapitalista, ecossocialista, etc. Então, assim, esse, digamos assim, no espectro lá, esse seria um dos mais radicais, porque ele envolve outros aspectos da sociedade também. Significa que quem lê esse livro vai sair por aí, né, sendo 100% feminista e anticapitalista? Não, mas eu acho que é uma boa... A Isadora teve a experiência de ler o livro, né? É um bom modo de você se entender nessa história toda de feminismo, né? E ele é em forma de teses, né? Então, você pode... São, se não me engano, 11 teses.
E você pode ir lendo devagar e ir entendendo. Daí você pode pensar assim, eu concordo com isso? Eu defendo esse tipo de ideia também ou não? São 11 teses. Então, assim, é uma boa indicação de leitura. E eu acho que com relação ao empoderamento, o que é muito legal é o tempo todo a gente se perguntar quais são os valores que estão motivando as nossas decisões, né? Assim, se você se pergunta hoje, eu sou uma mulher empoderada, é legal pensar assim, o que eu levo em consideração quando eu tomo decisões importantes na minha vida? E mais importante, quando eu tomo decisões importantes na minha vida, eu tenho os recursos para levar essa decisão até as últimas consequências? E se eu não tenho, é uma questão individual ou é uma questão coletiva? Porque a solução vai depender dessa resposta, né? Que às vezes eu não tenho porque eu não tenho autoestima, eu não tenho autoconfiança. Mas às vezes eu não tenho porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou desempregada, porque a relação na qual eu estou envolvida não me permite. A Chiara deve ter muita experiência dessa situação, que a mulher sabe o que ela tem que fazer, mas ela não tem os meios para levar essa decisão até o fim. E aí entra a questão da organização coletiva, do apoio, da sororidade e dos feminismos, né? Assim, eu sou feminista ali na linha dos 99%, mas aceito conversar com todas as outras pessoas também. Até oriento as pessoas que são de um feminismo mais liberal, né, Isadora? A gente conversa bem com todas as pessoas, porque eu acho que é assim que a gente desenvolve. E o trabalho que a Camila vai fazer lá, por exemplo, é uma questão, ela não tem a resposta. Então, assim, a discussão que ela vai fazer hoje, é possível ser feminista sem ser anticapitalista? Eu acho que é possível, sim. Tem muitos feminismos, a gente vê nas redes sociais hoje também, tem muitos modos de ser feminista e de ser antifeminista também. E a gente precisa conhecer isso também para conseguir dialogar e, de repente, modificar um pouco a situação. Eu gostei dos 11 teses, folhei aqui. A Vânia está do outro lado da mesa, então ela me passou o grupo. Ana, coloca no grupo. Coloca a referência lá no grupo. Coloco. E outra coisa, de repente, uma proposta para um próximo papo é pegar uma das teses e conversar sobre ela. Uma ou mais de uma. São 11. Tem umas teses aqui que dá para falar mais de uma ao mesmo tempo. Tem uma bonitinha. Isso é legal mesmo. É muito bom. São ótimas referências. Super fácil de ler, eu bem gostei. E eu quero agradecer, então, vocês, as meninas que são do curso de Ciências Sociais, e quem não é também, deixou seu rostinho aí para a posteridade, né? Que vai ficar postado lá no canal do curso. Nós estamos gravando para quem chegou depois, tá? E vamos botar lá no YouTube. Isso aí. E também convido vocês, né, lá no canal de Ciências Sociais, eu estou postando uma série sobre poder e empoderamento. Eu postei o primeiro vídeo, em breve vou postar o segundo, e vou discutir cada um dos aspectos. Aí estão todas convidadas também. Aí você coloca o link lá no grupo do WhatsApp? Colocamos. Então é isso, minha gente. Obrigada pela presença. Fiquem de olho no grupo, então. E já vamos agilizando a próxima. Yes. Com certeza. Massa. Até mais. Tchau, gente. Como que sai? A pessoa não sabe.